parte de gestão escolar, ele é de suma importância para a formação do profissional, né, que atuará na educação básica, né, uma vez que vai propiciar, né, uma verdadeira união entre a teoria e a prática, e mesmo assim é complexo determinar, né, o quanto que o aluno, o graduando, ele pode aprender com as experiências vivenciadas tanto nas disciplinas de prática quanto na disciplina de estágio na área de gestão. E, enfim, por meio dessas experiências vivenciadas sobre a prática, sobre os estágios na área de gestão, evidencia-se também que tanto a prática quanto o estágio em gestão, ele é imprescindível para a formação do pedagogo, né? E aonde, com isso, após formados e no transcorrer da formação de vocês verão as possibilidades de ter essa visão ampla da estrutura administrativa, da parte pedagógica da escola e um sistema educacional. Me sinto muito feliz em ver uma sala cheia nesse período pandêmico, com acessos de internet, às vezes tão precários em alguns momentos, mas é importante que estamos aqui vendo que o pedagogo que está em formação e nós, profissionais, pedagogos, né, verificar que o profissional da educação, no qual se espera, né, que entre nesse mundo do trabalho com condições para atuar onde houver necessidade, né, e desenvolver aprendizagens e também desenvolver diversas habilidades. Então, quero deixar meu boa noite a todos, sinto-se todos muito bem acolhidos nessa noite, que é a primeira das 3, e sintam todos muito bem-vindos e acolhidos. Muito obrigado. Obrigada, professor. Professora Heloísa. Boa noite, gente. Queria agradecer também a participação de todos e também desejar as boas-vindas, né, no nosso primeiro dia de seminário. Eu estou participando dividindo com a professora Maria a aula de prática pedagógica em estágio, né, então a gente falar um pouquinho da disciplina que a gente orientou os grupos nos estágios, né, para a prática pedagógica, com o foco da gestão democrática. Então, a gente está nessa expectativa aí, né, organizamos o seminário, e a nossa maior expectativa na parte de compartilhar essas experiências dos alunos em contato com as escolas, além deles poderem ter essa vivência, né, como o professor Cristiano falou, da questão da prática e as teorias estudadas. A expectativa do momento agora é com os relatos, em especial na questão da pandemia, né? Como que as escolas estão trabalhando dessa forma de ensino remoto, ensino híbrido, retorno ao ensino presencial e todo esse clima, como que está sendo essa dinâmica que se apresentou nesse último ano aí da vivência. Então, a gente vai compartilhando aí, aprendendo com as experiências que vão se apresentando aí, compartilhadas nesse seminário aí, trazidas pelos alunos que vivenciaram. E agradecer mais uma vez a vocês. Professor Vitor, ele está, gente? Professor Vitor Cantuário. Boa noite, professora Maria. Me ouvem? Sim, estamos lhe ouvindo. O sentimento é de felicidade por esse momento, saudar a todos que estão presentes hoje aqui nesse encontro. Mais uma iniciativa do Colegiado de Pedagogia, e é importante porque também fortalece essa série de ações que já vêm sendo desenvolvidas, seja no formato de extensão ou de pesquisa, ou como desdobramento das ações dos componentes curriculares. Então, espero que tudo transcorra da melhor maneira possível, saudar os professores que desejaram e aceitaram participar desse momento, os acadêmicos também. É um momento ímpar para a turma 2017.2, terceira turma que a gente entra nesse momento de formação. Então, amanhã a gente vai estar interagindo de maneira mais direta, mas como participante da disciplina Estágio Supervisional 3, agradecer mesmo o convite da professora Maria, da professora Heloísa, do professor Albert, compartilhando com o professor Cristiano esse momento, né? E justamente, como eu disse no início, que fortalece cada vez mais as ações do nosso colegiado. Boa noite a todo mundo que está presente. Obrigada, professor Vitor.
Então, nós vamos dar continuidade, né, à nossa atividade de hoje. Nós vamos ter atividade cultural com o professor Albert, que também é do Colegiado de Pedagogia, aqui da Unifap. Professor, já está na agulha aí? Olá, boa noite. Boa noite, professora Maria do Carmo. Quero saudar também meus colegas professores, professor Vitor Cantuária, Cristiano Ricardo e a professora Heloísa. Bom, hoje é um dia muito alegre, né? Depois de um semestre muito desafiador por conta da conjuntura estrutural do Estado, como a gente pode ver agora, né, na internet, mas um semestre muito exitoso, né? Nessa experiência que nós tivemos de trabalho coletivo, nesse semestre de colocar juntamente a teoria, né, o trabalho da disciplina de organização e gestão do trabalho pedagógico, a prática pedagógica em gestão escolar e o estágio em gestão escolar. Então, é um momento de muita alegria para o colegiado, né, em meio a tantos desafios, a gente conseguir fazer isso. E aí eu estou ansioso para ouvir os relatos que os alunos vão trazer amanhã. Mas eu estou aqui hoje na condição de músico, né? Eu acho que dos rostos que eu estou vendo aqui, eu conheço a maioria. Além de professor do colegiado de pedagogia, eu sou músico. E fui convidado pelos colegas para colocar um pouco desse trabalho. Eu trouxe 2 vídeos, né, para exibir, mas eu vou exibir só um por conta do adiantado do tempo. Foi um vídeo que eu filmei e gravei junto com outra professora da Unifap, a professora Débora Mate Mendes, que leciona no curso de Educação do Campo no campus de Mazagão. Eu tive a oportunidade de visitá-la há poucos dias e, como ela é muito apaixonada pela música amapaense como eu, nós gravamos 2 músicas, voz e violão pelo celular, mas eu quero partilhar aqui com vocês. Eu vou colocar as 2 músicas em sequência. A primeira é Mal de Amor, do Valmilhomem e do Joãozinho Gomes, que foi gravada pela Patrícia Bastos. E a segunda é De Saudade, que é um merengue, um zouk, do Ronelli, que foi gravado pelo grupo maravilhoso que é o Negro de Nós. Então, eu vou colocar essas 2 músicas aqui para vocês, eu vou desligar minha câmera e o meu áudio, e só partilhe no chat se tá aparecendo muito bem o áudio e o vídeo, tá bom? Certo. O áudio está muito baixo, professor. Aqui está normal. Será que não é o seu, Ivan? Você já aumentou? Aqui no meu está normal. O senhor sabe colocar aí, configurar para deixar o áudio estéreo, porque eu acho que ele está mono. Eu não sei, Ivan, mas agora há pouco eu fiz um teste com a exibição do vídeo, um pouco antes de começarmos, e todo mundo falou que deu para ouvir bem. Então eu vou exibir o vídeo aqui e verificar se sai bem, tá legal? Ok. Professor? O amor do negro não foi brincadeira, por Madalena. Nego quis morrer no mar abaixo de uma quarta-feira. Nego chamou o Exu pra lhe socorrer. Bebeu gengibre até se embriagar. Tava nova e o nego chorando. Passou no Cruel, Madalena botou-se a dançar. O crioulo que tava de branco, tocando sem parar. O amor negro não foi brincadeira, por Madalena.
morreu de mal de amor. Hoje dizem que negro é uma estrela que vive a cintilar na forração do céu, em noites de mar e cheirinha, como que pra cegar o seu amor cruel. Hoje dizem que negro é uma estrela que vive a cintilar na forração do céu, em noites de Marabá e xeribinha, como que pra cegar o seu amor cruel, cruel. Distante dele eu chorava, sofrendo de mal de amor. Vento que vaga no horizonte, traz a chuva que o sol precisa se molhar. Menino pequeno, segura na minha mão. Faz tanto tempo eu não te vejo, e o meu desejo só consome o meu coração. De saudade, ai como eu queria, pensando nele eu tô morrendo de saudade. Ai como eu sofria, distante dele eu sei que morro de saudade. Ai como eu queria, pensando nele eu tô morrendo de saudade. Ai como eu sofria, distante dele eu sei que morro de amor, de amor. Vivi uma corda. Que lindo, palmas. Bom, gente, bom evento a todos, muito obrigado. Eu queria, antes de partir, só agradecer a professora Terezinha por ter aceito o nosso convite e tenho certeza que ela vai enriquecer muito a nossa noite de abertura. Bom evento a todos. Parabéns, professor! Que lindo! Amei! Parabéns! Que coisa linda! Parabéns. Como nossa cultura é linda, né? Nossas músicas. É lindo. Eu sou das artes. Eu acho que sem arte o homem não é homem, ele não é gente. É verdade. Quem nos faz gente tem muito a ver com a arte, com a cultura. Com certeza, com certeza. Bem, então vamos lá, né? Vamos dar prosseguimento. Quem vai mediar a nossa mesa de hoje com a professora Terezinha é a Carla Ruane, nossa estudante egressa de pedagogia. Ela vai apresentar a professora e vai falar um pouquinho da dinâmica, de como que nós vamos organizar esse momento, tá bom? É daqui a pouquinho. Olá, gente. Agora, neste momento, nós vamos dar, continuidade ao nosso evento. Antes de passar a fala para a professora Terezinha, eu gostaria de dar uma informação sobre as perguntas, né? Quem tiver interesse em fazer perguntas referente à palestra vai ser assim. Para você que tem interesse, as perguntas serão feitas diretamente no chat, né? Nós não vamos abrir o áudio, né? Ela vai ser feita no chat. Como vai funcionar? Você vai no chat, coloca a palavra pergunta em caixa alta, 2 pontos e faça a sua pergunta, tá bom? Aí, após a professora, finalizar a sua fala, nós iremos selecionar algumas perguntas e ela terá um tempo determinado para responder, tá bom? Neste momento, tenho a honra, de anunciar a professora doutora Terezinha, né? A professora Terezinha Fátima Andrade Monteiro dos Santos é professora do mestrado acadêmico e doutorado em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Pará, a UFPA, e também é professora da graduação em Pedagogia da UFPA, mestre em Educação pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, e doutora em Educação pela Universidade Metodista da Piracicaba, em São Paulo. É pós-doutorada pela Universidade de Aveiro, em Portugal, e pós-doutora pela Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro. E também é coordenadora do Observatório de Gestão Escolar Democrática. Professora Terezinha, né? Seja bem-vinda à nossa universidade. Saiba que para nós é uma honra tê-la conosco. Gostaria apenas de dar algumas informações que já foi dita à senhora, mas só para relembrar. A sua fala vai ser dividida em 2 momentos. O primeiro momento você vai ter em torno de 30 minutos para debater o tema de hoje, que é gestão democrática no contexto da educação básica. E o segundo momento você vai ter em torno de 20 minutos para responder as perguntas, tá bem? Fique à vontade, seja bem-vindo à nossa instituição e neste momento a fala é sua. Muito obrigado, linda. Muito obrigada a vocês todos. Boa noite a todas e todos. Saudações aos presentes. Meus agradecimentos ao professor Albert Cordeiro. Que maravilha o seu show com a colega. A professora Maria, que eu tive o grande prazer de conhecer. E a todos os colegas dessa cidade. Olha, eu quero dizer para vocês que eu conheço aí tudo, hein? Eu conheço de cabo a rabo o estado do Amapá, até o Iapoque, tá? Eu tenho imensa satisfação de poder estar com vocês, mesmo virtualmente, conversando sobre alguns elementos importantes na perspectiva da gestão. É a área em que trabalho há pelo menos uns 30 aninhos, já estou velhinha, no processo de luta pela democratização das relações de poder, hoje muito mais prementes, em que a ciência e a sua construção estão vivendo momentos sombrios, numa verdadeira festa da insignificância. Lembro daquele tcheco, Milan Kundera. Então, essa festa da insignificância, representado pela ignorância, pela inépcia, desconhecimento científico, num país sem governo, há pelo menos, eu acho que já quase 2 anos já, sem apoio e respeito à ciência e à dignidade das pessoas, o que é pior. Então, nesse tempo de 30 minutos, eu farei destaques que considero importante. É claro que, quando a gente faz destaques, a gente deixa de fora outras coisas que poderão ser debatidas nos questionamentos que fizerem. Aí eu poderei até complementar ideias, tudo isso, mas eu só vou destacar pontos, né? E é um desafio e tanto. E permitam-me, partir desse cenário dramático que o Brasil está imerso, para além dessa maldita pandemia. Há um desgoverno belicoso, inepto, inapto e acelerado, governo federal, que vive da criação de crises e de um discurso inverso, com seus seguidores de mentes suínas, não é nem bovina, são mentes suínas, tá? Então, nós vamos fazer reflexões aqui sobre esse contexto, né, da gestão democrática na educação base. Quero dizer, em princípio, logo, que nós defendemos a educação, a escola, e a educação pública, gratuita, estatal, de qualidade. Mas, claro que reconhecendo que o país é capitalista, nós temos a educação privada, é lógico. Então, a escola é esse locus importantíssimo na vida de qualquer pessoa, porque é aí que a gente cresce, é a escola que nos faz construir uma identidade, é a escola que nos faz entrar, né, numa cultura, é a escola que inclui. A escola é esse local de solidariedade, de encontro com o outro, da alteridade, a gente se reconhece no outro, da solidariedade, fraternidade. Então, a escola é fundamental. Então, as reflexões que trago neste momento são decorrentes de estudos e pesquisas realizadas em pelo menos 130 escolas aqui no nosso estado, durante mais de 20 anos do Observe.
Porque eu comecei a atuar com gestão, trabalhar com essa temática de gestão, já foi em 95, né? 95, já foi com o professor João dos Reis, meu orientador de doutorado, então que comecei a atuar. Agora, 130 escolas, não fui eu que fiz as pesquisas. As minhas pesquisas, quando eu era ingênua, mais ingenuazinha do ponto de vista científico, eu caí na besteira de fazer em 25 escolas. Como se 25 escolas, quer dizer, a quantidade, nós tínhamos 25 escolas do ensino médio. Foi essa a minha pesquisa, quase que morro. Como é que a gente vai fazer em tudo isso de escolas? Mas o que vale é a representatividade, não é o número. E nós tínhamos mais ou menos umas 40 escolas de ensino médio, que era o colegial aqui no Pará. E eu fiz em 25. Então, ao longo desses anos, já estão em 130, que são os meus doutorandos que fazem as pesquisas nas escolas, né? Nós já atuamos em praticamente todos os municípios, e principalmente nos municípios, nós temos norte, nordeste e oeste, todo o Pará praticamente. Também fizemos pesquisa no Rio de Janeiro, tá? E fizemos até no Morro do Alemão, fizemos em São Paulo, Maranhão, Tocantins, e até também no Piauí. É claro que já trabalhamos na gestão da educação superior, mas agora eu concentrei há pelo menos mais de 20 anos que apesar de falar da gestão também e ter trabalhos, mas o meu foco principal é a educação básica, tá? Então, e aí o cenário da educação básica eu tenho facilidade de revelar, a partir das pesquisas realizadas. Então, todas essas pesquisas revelam a escola básica, claro, né, como heterogênea em sua organização, no seu funcionamento, apesar do excesso de normas e regras que as determinam. Então, fazemos nossa crítica muito incisiva na conformação real de nossas escolas. Então, é difícil, é desafio e tanto falar sobre a gestão democrática nesses tempos fraturados, dramáticos, porque a gestão depende do como, com quem e com que dispõe, né, os gestores para poder viabilizá-la. Então, para poder materializar as políticas. Sem uma boa gestão, em todos os níveis, é difícil construirmos uma educação de qualidade, e é constitucional, isso está lá, eu fui lá no artigo 206, 207, tudo isso. Embora a gestão seja instrumental, claro que nós temos clareza de que a gestão é instrumental, é um instrumento para que a gente atinja os objetivos que a gente quer alcançar, é instrumental, lógico. Então, sem uma boa gestão, é difícil construirmos uma escola de qualidade. Agora, precisa, né, ter também clareza do que significa essa qualidade. Nós pensamos a educação na direção da emancipação. Nós pensamos a educação para a liberdade, no desenvolvimento do poder de crítica. E aí é dessa qualidade que nós refletimos, que nós tratamos. É uma qualidade que encaminha para a liberdade, que a gente chama de qualidade social. Então, destacar esses pontos. Em 2011, nós tivemos um livro publicado na Letônia. Ontem eu fiquei olhando, eu conheço a Letônia, pela editora Novas Edições, Gestor Escolar Público como um preposto do Estado. Isso é muito significativo. Ele é um preposto do Estado, gestor público, no qual apresentamos os resultados das pesquisas realizadas. Então, é desse lugar que nós estamos falando, né? Como pesquisadora, como
professora e educadora, sim. Eu sou já me sinto, 73 aninhos, mais de quase 50 anos de trabalho, então nós entendemos a educação numa perspectiva integral, de Marx e Engels. Sempre a educação ela deve encaminhar para uma perspectiva de emancipação humana, que o Paulo Freire tão bem trabalhou, para a liberdade. E a educação ela tem que combinar o intelecto, o espírito que envolve o intelectual, o espiritual, né? E a iniciação ao tecnológico, ao trabalho tecnológico. Então, envolve tudo isso no seu sentido ontológico, desde que forme uma totalidade. Então, é a educação integral em tempo integral, né? Deveria ser, porque 4 horas de aula numa escola, isso não é muito difícil, né? Eu sei que muitos avançam, mas é muito difícil para as crianças. A educação básica, como a própria expressão, educação básica, como a própria expressão indica, é a que todas as pessoas deveriam ter acesso. Infelizmente, isso ainda não ocorre no Brasil. Por isso, ainda é uma luta muito grande. E a democratização da gestão pública, eu não quero falar em gestão democrática, eu quero falar no processo. E a democratização da gestão pública e da educação também constitui um instrumento nessa luta, que poderá possibilitar a construção coletiva de uma sociedade igualitária, especialmente nesses tempos atuais, em que pese todas as mobilizações e resistências às ações antidemocráticas. Cristaliza-se uma sociedade conservadora, excludente e pulverizadora de direitos dos trabalhadores. Cada hora é uma coisa diferente. Tempos, como eu já disse, fraturados. Num país como o Brasil, que ainda navega num oceano de desigualdades sociais, econômicas. E, pelo menos desde 2018, assiste-se à exacerbação da crise econômica, agudizada pela crise política, econômica, sanitária, com alto número de desempregados, mais de 14 milhões, a queda de renda e pela crise de governança. Cadê essa capacidade de governo? Estamos sem liderança efetiva, com um governo fraco, beligerante, negacionista, é tanto adjetivo, inconsequente, ignorante. Pô, ainda tem muito, eu tenho muito qualificativo. Então, se a gente pode dizer hoje que essa pandemia é um exemplo vivo de globalização. É um exemplo vivo de crise sanitária global, ainda que operando de modo desigual e contraditório, como dizia o meu professor Ottaviani, operando de modo desigual e contraditório, porque atinge a todos os espaços, mas de forma diferente, dependendo de uma série de fatores, do nível de desenvolvimento, condições infraestruturais, estruturais, porque a situação é bem diferente na Dinamarca, na Finlândia e no Senegal, na Somália, outro país desse maravilhoso continente, com 55 países, o continente africano. E veja bem, até em Portugal, que é um país da Europa, mas não um país rico, né, da Europa, a situação é diferente. A situação é diferente. Aqui no Brasil foi tudo proposital, viu? Não é nada que tenha caído do céu, não. Todo esse descaso de não ter um plano de nada foi proposital. Recomendações de remédios que não tinham nada a ver,
Então, nossa luta precisa ser permanente para pressionar o governo para que todas as pessoas tenham condições de viver, ou seja, o atendimento às necessidades vitais. Porque para estudar, precisa estar vivo. Precisa ter um teto para se abrigar. A educação por si só não gera postos de trabalho. Você pode fazer todos os cursos que você quiser e ficar aí desempregado. Que agora começam a dizer, não, é porque não tem preparo. A mão de obra brasileira é ruim, que ela tem que se capacitar. Tá, vai fazendo, pagando aí um montão de cursos, que eu vou fazer a próxima, que eu vou fazer a palestra sobre a uberização da educação. Então, a educação não gera posto de trabalho, não gera renda, e não é panaceia para todos os males, especialmente o pior deles, que é a pobreza, porque está aí, está aberta, né? Milhões de pessoas passando fome, sem nada. Se você anda em São Paulo agora, a cada marquise tem uma família inteira morando. Marquise de tudo quanto é local. Basta ser uma marquise para estar gente, famílias inteiras, não é uma pessoa, é de rua, é drogado, nem é drogado, não. Pessoas, famílias estão lá. E o discurso negacionista do desgraçado, agressivo e inábil, que vive no mundo, aparentemente, né, de ilusão, mente e ofende a quem se aliar, ofende a quem não se aliar a ele, ou bater em palma. Cria crises e mais crises. Porque a gente sabe que a crise do capital, ela é uma crise cíclica, estrutural. Mas, além dessa desgraça, você cria crise todo dia, então a nossa situação é mais difícil. Eu nem quero ver, eu estou olhando aqui alguma coisa, lendo, leio o jornal todos os dias, Folha de São Paulo, aí começo a chorar de ver as coisas. Se eu abro a televisão, eu fecho, porque não aguento. E nós perdemos, né, nossos irmãos, cunhados. Hoje, vivemos nesse contexto desanimador, numa insegurança política. Porque para você fazer alguma coisa, desenvolver alguma política, desenvolver o país, você tem que ter segurança. E nós temos uma insegurança total. É uma crise desmedida. Nós só somos constrangidos, passamos vergonha. O pessoal me liga, me manda zap toda hora, fazendo gozação do nosso presidente. Então, a nossa frágil democracia está em crise. A cada dia, mais um fato criado por esse desgoverno federal só vai devastando o que conseguimos construir a duras custas. Eu não estou com isso querendo dizer que a democracia é um lugar a se chegar. Não é um lugar a se chegar. É um processo, que é algo permanente, sempre em construção. A nossa mobilização também tem que ser permanente, né? Porque hoje nós vivemos num retrocesso muito grande, com a perda de direitos, ataques, até a soberania nacional. A liberdade de imprensa, sem imprensa não tem democracia. Ao meio ambiente, cada hora que você vê a nossa região sendo destruída, não só a nossa, como grande parte do país. As declarações desse presidente são polêmicas, preconceituosas, com discursos que eu chamo de zigue-zague. Afirma, depois nega, cria novas versões, muitas, para o mesmo fato. Aliás, até hoje, ainda não tivemos convite. Também, só um dado ilustrativo, em 1992, no jornal lá do Rio de Janeiro, o jornal falava muito nesse político Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, como grande criador de motins que foi expulso do Exército. Foram esses que nos jogaram aqui na cara. Então, a gestão democrática é preceito constitucional desde 1988. Agora, ela exige o quê? O controle do poder público pela sociedade.
né? O poder público tem que ser controlado. Isso não conseguimos atingir. A isso nós chamamos de quê? Controle social. Que, para mim, eu cunhei, esse conceito é meu, não é copiado, não. É Santos, 2009, página 110, está lá publicado um livro. Para mim, o controle social, e, aliás, eu tenho muitos conceitos, depois vocês vão ver, eu vou dizendo, se for de algum autor, eu na hora eu digo. Então, o controle social pode ser compreendido como a participação da sociedade na formulação, no acompanhamento e verificação das ações de gestão pública na execução de suas políticas, avaliando seus objetivos, processos e efeitos para o exercício efetivo da cidadania. Está publicado no livro, aqui, organizado pelo Cabral Neto, lá do Rio Grande do Norte, meu querido Antônio Cabral Neto, pela Vera, pela Ilma Vieira, lá do Maranhão, é uma turma boa, eu estou lá. Então, a gestão praticada nas nossas unidades educativas, ela pode ser extremamente pedagógica para ajudar a manter e reforçar essa divisão da sociedade em classes sociais e elevar essa desigualdade cada vez mais. A gestão. E hoje estamos vendo, isso não é da agora, é lógico, mas nós assistimos à privatização dos espaços educacionais, ao favorecimento pelas instâncias de governo do setor privado. O favorecido é o setor privado, hoje todo mundo tem que ser empreendedor. A grande hoje é o tal do empreendedorismo, que vem, é de origem francesa, eu não sei francês, mas vem de entrepreneur, que significa fazer algo novo, que aparece nas pautas governamentais a partir de uma ideologia específica do empreendedorismo, que já entrou, gente. Lamentavelmente, entrou nas nossas universidades públicas. Aliás, no Pará, é campeão hoje do trabalho informal, do empreendedorismo no Brasil. Pode isso? Por que será, hein? Então, só em 2020 para 2021, tivemos quase 30 mil novos empreendedores. Isso é sinal de quê? De riqueza? De desenvolvimento? Claro que não, muito pelo contrário. É pobreza. Há, inclusive, o denominado que os apresentadores de televisão falam tanto, empreendedorismo social, como um conceito que possibilita a construção de negócios, cujo maior impacto são melhorias na sociedade. Ou seja, essas empresas existem para promover soluções, para trabalhar com as comunidades vulneráveis, para compensar alguns problemas que o Estado não consegue fazer. Entra o empreendedorismo social. Em síntese, as prioridades desse governo não é dizer assim, olha, já passaram vários ministros da educação, toda hora mudando, mas não é que eles tenham prioridades definidas, planejadas, não é nada disso, é uma avacalhação total. Desculpe a palavra, mas é essa mesmo. Então, as prioridades a gente vai tirando, né, do discurso maluco aí, dos que estão no poder, junto com esse outro doido. Então, o programa Futurice, a escola cívico-militar, isso aí ele diz o tempo todo, né? E a política nacional de educação especial, equitativa, inclusiva, o aprendizado ao longo da vida. O que é isso? Como é o aprendizado que não é ao longo da vida? Entre todas elas estão embutidos os princípios mercantis. Agora, estão falando demais na homeschooling. Que eles não têm uma política educacional. As medidas são episódicas, eventuais e cosméticas, tá? Aí vão criando palavras, vão tirando de algum local e vão falando. Veja o ministro
da educação atual, Milton Ribeiro, estudou na USP, viu? Pelo visto, ele gazetou, ele não assistiu às aulas, pois seus discursos são compatíveis com aqueles sem um mínimo de base de formação. Nem sensibilidade a gente pode dizer que esse camarada tem. Não estamos falando só do desconhecimento e preconceito com a educação inclusiva e dos seres com necessidades diferentes. Ele parece não conseguir estabelecer relação entre os fenômenos. Não estabelece. É uma mente suína. Então, se nós... Deixa eu ver se já estou muito tempo. Dei aí uma... Me avise, por favor, que se vocês não avisarem, corre um risco de eu ficar mais tempo. Imagina, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Tá bom, muito obrigada. Obrigada. Entendemos, por exemplo, que uma boa gestão seja, como eu já disse, um fator importante na construção dessa escola que nós temos necessidade de escola. Nós não queremos nada de escola domiciliar, queremos escola, esse local onde a gente tem alteridade, a gente se encontra, a gente se reconhece no outro. É essa escola que nós queremos. Duvido quem é que vai para essa escola em casa, né? Quem é que vai? Então, agora, na pandemia, nós vimos, né? A diferença grande entre os que sempre foram massacrados. Então, uma boa gestão que encaminha para a construção de uma qualidade social precisa ser combinada com um conjunto articulado de outros fatores. Pode ter liderança, pode ter pessoas até com sensibilidade dirigindo, mas tem que estar articulado com o quê? Com a melhoria dos salários, sim, dos profissionais da educação, tá? Por meio de um plano de carreira, cargos e salários. Nós temos que ter definição disso, escrito lá, né? Nós temos que efetivamente ter melhores condições de trabalho, né? Porque o que a gente vê, pelo menos nas nossas 130 escolas já pesquisadas, essas escolas têm mínimas condições para dizer aqui é uma escola. Nós encontramos uma ou outra, mas a maioria não dispõe de condições primárias para desenvolver uma formação para fazer uma educação de qualidade. Então, nós temos que ter esses melhores condições de trabalho, formação continuada acadêmica, e pode ter em serviço também dos professores, dos técnicos, do pessoal que compõe a escola, e que a lotação se dê numa única unidade escolar, porque o cara pode até, por exemplo, agora aqui na nossa cidade, é concurso público para ser professor da prefeitura e também do Estado. Mas faz o concurso público e vai trabalhar em não sei quantas escolas, qual é a condição de fazer um trabalho de qualidade se o professor já entra de costas? E na pesquisa, eu tive a oportunidade de atestar isso. Em várias escolas, eu não estou falando do interior, da zona urbana, do local do centro da cidade, de locais, bairros, até bairros nobres. Que condição tem esse professor? É claro que eu também não alivio, né? Porque tem professor que efetivamente tem problemas, não desenvolve bem o seu trabalho. Mas isso tem em todas as profissões, não é só professor. Toda profissão. Então, nós temos que ter bibliotecas escolares bem equipadas e instalações compatíveis com uma formação integral. Uma coisa é a criança passar umas horinhas na escola e outra coisa é ela ficar o dia todo. Que é isso que deveria ser. Em São Paulo tem muitas experiências que eu tive a oportunidade
de ver até sobrinhos meus também estudarem em escola pública, horário integral, é o máximo. É aí que a gente desenvolve essas relações todas. Então, nós temos que ter essas bibliotecas escolares bem equipadas, salas de aula com adequado número de alunos, e espaço físico adequado. Estou falando do ponto de vista arquitetônico. Ventiladas, limpas, salas que deem condições de a gente fazer um trabalho. O que a gente tem aqui? Aquelas salas lotadas de alunos, algumas têm até aparelho de ar que não são limpos, mas são pouquíssimas, com aparelho de ar condicionado, ventilador velho caindo na cabeça das crianças, enferrujado, e quando tem o ar não tem manutenção, então faz até mal. 2 horas da tarde, numa sala dessa apinhada de crianças. Então, os espaços de convivência também são fundamentais nas escolas. Tem que ter espaço de convivência. E é difícil termos isso. Por acaso, alguém conta com escolas, conhece essas escolas que têm tudo isso? E agora, a situação, o que a gente está acompanhando nas escolas agora, é que os alunos estão sendo treinados por uma corrida, que são cavalos, né? Uma corrida chamada Enem. Onde já se viu? Aí você treina para aumentar os índices, né? Treina. Nós não queremos treinamento. O treinamento pode ser até complementar. Nós queremos formação. Formação com qualidade. Então, se a gente centralizar, por exemplo, a materialização dessa qualidade na gestão, ou nos professores, a gestão e os professores, como o Estado e a mídia hegemônica vem fazendo, com mais vigor, é, no mínimo, mascarar e reduzir um problema estrutural a uma questão técnica ou operacional. Ah, mas é porque os professores não querem nada ali, né? O diretor escolar, a diretora, professor ali faz, como eu ouvi na pesquisa, professor ali faz o que quer. Eles só querem trabalhar bem na escola privada, porque na escola pública ele só quer ganhar o dinheiro. E eu vi muito, eu tenho todos esses depoimentos. Tem alguns desses depoimentos, tem no livro que eu falei para vocês. A gestão, quer dizer, o gestor como preposto do Estado. Então, a qualidade que nós defendemos tem a ver aqui com o quê? Tem a ver com uma série de fatores. Por exemplo, essa qualidade, ela vive num processo cambiante. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. No princípio, foi identificada tão somente, bastava que a gente tivesse recursos humanos e materiais escolares ou suas partes componentes. Tá. Mais tarde, o foco da atenção se deslocou para a eficácia do processo. Tem que ter resultados. Conseguir o máximo de resultado com o mínimo de custos. E hoje em dia, esses resultados, antes como resultados obtidos pelos escolares, qualquer que seja a forma de medi-los, né? Taxa de retenção, taxa de promoção, egressos. Hoje a qualidade a se atingir de respeito ao quê? Bons resultados nos exames externos em larga escala. Aos alunos e professores, desde a educação infantil até os cursos superiores, nessas diversas avaliações e testes. O enfoque hoje é centrado em resultados, como na empresa privada, tá? Que deve ser obtida a qualquer custo. Por isso que estão treinando agora as crianças para fazerem, os jovens, as crianças, adolescentes, para fazerem prova do Enem.
Então, os programas governamentais, eles são emblemáticos para essa qualidade aí que vai para um lado, depois vai para o outro, e agora só é resultado, é qualidade de resultado. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, a Provinha Brasil, Piso Magistério, lançado no Plano de Desenvolvimento da Educação, é claro que é antes desse governo. Então, toda essa qualidade centrada em resultados, nós chamamos a esse tipo de educação, também é cunhado por mim, viu? De educação indicista, que ela é baseada em índices quantitativos. O que interessa é aumentar o índice. Se aumentou o índice, a educação está ótima, tá? Então, a verdadeira qualidade depende de cada um, né? Da qualidade humana, né? Mas do diálogo, da percepção das mudanças, da capacidade do poder de crítica, tá? Sem explicar isso só. E nós não queremos, por exemplo... Professora, o seu áudio baixou. Ai, pelo amor de Deus. Melhorou? Melhorou agora? Ainda está um pouco distante. Já está baixo. Não sei se foi Como só se o tivesse meu. com eco. Isso. Já estou aqui no celular para evitar. Então, o mais importante é a criação, a construção de relações humanas. Então, nessas relações, nem tudo tem utilidade prática, valores, né? Valores. Hoje vivemos a cultura do consumo rápido, do descartável, das aparências, até nas relações humanas. Como atingir com essa postura uma qualidade? Então, a escola tem que se preparar para concretizar essa qualidade. Então, tem que haver, né, uma revisão dos princípios filosóficos, técnicos, pedagógicos e políticos que sustentam essa escola real, não é a escola ideal dos sonhos. Então, a gente tem que ter essa clareza da importância dos aspectos pedagógicos, da forma de sua organização, ou seja, das relações de poder, por meio da criação de canais efetivos de participação. O que vimos é o contrário de tudo isso, com a suspensão do diálogo e da relação republicana com as representações sindicais. Mudanças na forma de ensinar e de avaliar. Mudanças até na concepção de currículo, né? Que hoje valoriza, que necessariamente precisa valorizar a língua, a ciência, as artes, a música, a dança, as manifestações culturais, que ajudam a elevar o ser humano. Isso é o espiritual, é a isso que eu chamo de espiritual, que nos eleva como seres humanos, como pessoas, como gente. Então, do conjunto das reflexões apresentadas, em síntese, podemos afirmar que na escola pública predomina uma gestão tradicional com alguns princípios emprestados da empresa privada e alguns mecanismos, alguns outros de gestão democrática. Por exemplo, a criação de colegiados escolares. As escolas foram obrigadas praticamente a criar esses colegiados. Não foi uma coisa que surgiu do diálogo dentro da própria unidade. Não, só pode receber o recurso X se tiver colegiado funcionando. E às vezes funciona burocraticamente, como mera formalidade burocrática. Construção coletiva do projeto pedagógico, sim, é ótimo. Mas o que está se vendo é uma bricolagem, todo mundo sabe o que é bricolagem? Para atender orientações dos organismos direcionadores da educação, em consonância com as orientações internacionais. A autonomia das escolas. É importante a autonomia, mas eu chamo a essa que nós temos, as escolas de autonomia, do abandono.
Eleição direta para provimento no cargo de diretor escolar. Aqui, por exemplo, as escolas têm eleições diretas. É claro que isso, por si só, também não garante que tenhamos uma gestão democrática, mas é muito importante a busca permanente de uma determinada qualidade, que hoje é qualidade e resultado. Nós não queremos qualidade social. Ainda são poucas unidades escolares aqui no Pará que possuem uma gestão gerencial. Hoje muita gente, hoje a gestão é gerencial. Não, nós não temos. Embora elas sejam induzidas a incorporarem esse tipo, em nome da qualidade do ensino delas ministrado, centradas em resultados de avaliação e testes externos, traduzidos em indicadores, como IDEB e tal, nessa educação que eu chamo de educação indicista. Tá? Então, eu fico por aqui. E agora vocês podem me fazer as perguntas que eu estou à disposição para respondê-las, se for possível. Se não, né? Se vocês perguntarem sobre as pesquisas que tenho feito, eu garanto a vocês que eu tenho respostas, ou pelo menos a criação de novos questionamentos para vocês. Mas isso é bom, tá? Professora, você quer um bloco com 2 ou 3 perguntas? Você pode mandar uns 3, quem sabe se não são, ficam mais ou menos numa direção similar, não é? Pode mandar. Sim, tá certo. A primeira pergunta foi feita pelo professor Albert. A pergunta é a seguinte: professora, após realizar e acompanhar tantas pesquisas relacionadas à gestão escolar, podemos dizer que desde a redemocratização do país e a promulgação da Constituição, o Brasil caminhou rumo à democratização dos processos decisórios na escola ou não? E a Amazônia segue as tendências nacionais ou tem suas peculiaridades face às desigualdades regionais? Bom, posso responder, né? Sim. Olha, pessoal, grande artista, parabéns para você. A gestão escolar e a redemocratização do país, claro que foi muito importante. Um número maior de pessoas ingressaram nas nossas escolas, né? Isso é inquestionável. Né? Muita gente ingressou nas escolas. E a Constituição Federal coloca no artigo 206, inciso 6º, 7º, que fala da gestão democrática do ensino público na forma da lei. Avacalhou tudo, né? Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Só público. Agora, se é uma sociedade democrática, por que só o ensino público tem que ser democrático? Tudo no país tem que ser democrático, né? Por que essa diferença só? O ensino público que tem que ser democrático. Então, nós temos sim, nós caminhamos sim, temos alguns pequenos avanços sim, mas ainda são muito focalizados, tá? São avanços muito tópicos. São poucos avanços, mas tivemos avanços sim, certamente que sim. Por exemplo, aqui na nossa região, aqui no Pará, nós temos escola de altíssimo nível, escola pública. Mas a gente conta nos dedos, 1, 2, e que já desenvolve um processo de democratização da gestão. Verdade isso. Encontramos, sim. Mas o que nós queríamos é que isso fosse ampliado, não ficasse numa, mas pelo menos uma. A questão da Amazônia, se ela segue, a Amazônia tem suas peculiaridades? Claro que sim, claro que tem suas peculiaridades. E a Amazônia, eu estou lançando um livro agora,
que infelizmente ainda não saiu, né, pela editora Apris, né? Educação e Desenvolvimento Insustentável, entre parênteses, sustentável, tá? Então, eu mostro que nós temos nossas especificidades, a região tem suas especificidades, mas existe uma política que direciona o que nós temos que fazer, pelo menos tinha, né, uma política, agora é do abandono mesmo, mas tem uma política, sim, de privilegiamento da empresa privada, lógico. O desmatamento não é à toa, não é à toa, não. Por que aumentou tanto? Mas existe particularidades, é claro que sim. Existe uma população que a gente chama de populações tradicionais, né? Nós temos o índio, que estão querendo acabar com todos, né? Nós temos o ribeirinho, sim, nós temos os quilombolas que vivem na nossa região, nós temos essas populações tradicionais que são muito mais vilipendiadas do que quem mora no chamado, no denominado espaço urbano. Que esse negócio de urbano e rural é construção. Negócio de espaço urbano e rural. É construção. Esse negócio de urbano. Urbano é a cidade, rural é o campo. Mas eles são muito mais desprezados e sofrem muito mais do que esse homem que vive na cidade com toda a pobreza. Mas existem especificidades? Claro, eu tenho aqui um conjunto de especificidades que a gente pode revelar. O livrinho está saindo, hein? Está saindo. Certo, professora. Nós temos a segunda pergunta agora, é da Laisa. Laisa, mas não é Minelli. Não Laisa é Minelli. Legal, Laisa. Pergunta é: a democratização da gestão pública realmente existe? Como ela se concretiza de fato? Como se concretiza de fato? Muito bem. Muito boa pergunta. A democratização realmente da gestão pública existe? Existe? Sim. É um processo, como que eu posso dizer assim, um processo demorado. Mas quando a gente trabalha na perspectiva da democratização da gestão, a própria expressão democratização significa que é processo. Existe, sim, existe. Por exemplo, se mesmo que a escola esteja em condições não tão favoráveis, mas se dentro dessa unidade se trabalha coletivamente, esse trabalho coletivo não é só dos professores, é da direção e dos técnicos. Trabalho coletivo envolve todas as representações que estão atuando, desde o aluno ao porteiro da escola, a merendeira. Não tem porquê, se é um trabalho coletivo, você não tem por que deixar de fora a merendeira nem o porteiro. Claro que são representações que funcionam, né, no Estado Democrático de Direito. São as representações. Mas se eu já encontrei, nesse tempo de pesquisa, realmente escolas em que existem reuniões regulares, com calendário feito todo ano, para o ano todo, as reuniões, os colegiados, em que se discute as situações. Não é só reunir para discutir quando aconteceu um problema com o professor, uma confusão, não. Reúne para ver como é que está funcionando aquela unidade. Agora, tem que ter projeto pedagógico feito, né?
Tem que ter projeto e ver como é que está se desenvolvendo esse projeto, quais são os problemas, é avaliação constante. Quais são os problemas, o que a gente pode fazer para melhorar? Então, essa democratização se concretiza com a abertura e o funcionamento real, efetivo, dos espaços coletivos. Tá? Na Universidade Federal do Pará, como vocês devem saber, a de vocês também deve estar nessa perspectiva, nós temos o PDI há algum tempo, com o princípio de gestão gerencial e tudo isso, mas nós temos nossos colegiados em todas as instâncias. É um processo doloroso, é demorado, qualquer tomada de decisão, é claro que é demorada. É lógico que se eu vou decidir aqui, amanhã vai ser assim, assim, assim. Diferente. Agora, dentro de uma democratização, a coisa demora, mas os frutos são bons, não são bichados. Então, se concretiza a partir da abertura, do funcionamento desses espaços de participação coletiva. Sem participação coletiva não se tem nem perspectiva de chegar. Agora, a democracia não é um lugar a chegar. É um processo permanente. Agora, dizer que é fácil também é falácia. É doloroso, é difícil, mas tem condições, sim. Porque se os homens... Esse é um processo historicamente determinado. Ora, se é historicamente determinado, é algo que foi criado por homens e mulheres no seu trabalho. Se foi criado por homens e mulheres, e aí, se nós temos essa escola que não é boa, que não é democrática, que é ruim, mas isso é produto do trabalho de homens e mulheres. Então, são homens e mulheres que terão condições de transformá-la, de colocar numa nova perspectiva, numa nova direção. Certo, professora. Agora tem a pergunta da Joelma, tá bom? A pergunta é a seguinte. Professora, quais suas considerações sobre a política educacional substitutiva da educação em tempo integral por escolas militares? Sendo que muitas dessas escolas aqui no Amapá tiveram apenas o currículo adaptado, sem estrutura adequada e tendo como educadores agentes de segurança pública sem a devida qualificação. Bom, essa educação integral, porque as escolas militares, eu também já fiz pesquisa numa escola militar, aqui de Belém, uma escola dita, né, de muita qualidade. Agora, qual é o seu conceito de qualidade, tá? E o que é uma boa escola, uma boa educação? Dentro da perspectiva militar, dentro da disciplina. Agora, agentes de segurança, como professores, o que a gente vai ter aí? Vamos ter pessoas treinadas, né, para oprimir outras, né, para oprimir, para trabalhar com processo coercitivo e não uma formação de pessoas para a liberdade, para a emancipação. Embora lá nessas escolas também possa formar um ou outro a partir de outras concepções, porque o ser humano não é uma mesa, não é uma cadeira. Ele pensa, ele raciocina, ainda que dentro de toda essa perspectiva da disciplina, da hierarquia, pode ter alguém que tenha uma outra perspectiva e que tem dificuldade de ficar lá dentro, viu? Na minha pesquisa revelou isso. Eu encontrei alguns alunos que tiveram maior dificuldade para concluir o curso.
tá? Eles vão suspensos, eles vão como se fossem presos. É a mesma disciplina militar. Agora, formação no sentido que nós estamos desenvolvendo aqui, formação humana, para a emancipação, para a liberdade, para ter o poder de crítica, quer dizer, crítica fundamentada, com fundamentos filosóficos, fundamentos políticos, econômicos, e aí por diante. Isso aí não dá, tá? Mas essa escola hoje está por cima. É o que ele quer, que as escolas todas fiquem dentro dessa disciplina e dessa hierarquização, e essas escolas militares parece que hoje são mais privilegiadas, mas como você falou aí, foi adaptação. Então, está um pouco pior, né? Um pouco pior do que a nossa aqui, porque a nossa aqui já é antiga. Agora é bom, né? Adaptar todas as escolas para ter disciplina militar, hierarquia, e os agentes de segurança prepararem os futuros matadores. Porque aí vai preparar bons matadores, né? Gente para oprimir, para escravizar, para ter preconceito com o negro, né? Com o índio. Olha, gente, a situação é tão difícil que em São Paulo eu fiquei revoltada com uma pessoa aí que veio me dizer que em São Paulo a pessoa estava fazendo prova para o Albert Einstein, para o hospital, lá numa disciplina, e tem que ficar numa sala esperando. Aí veio um camarada, um rapaz, jovem, disse, que paraense, que esses pessoal lá do Pará, esses como é que eles chamam? Caipira não, eles chamam outro nome, não é? Paraíba. Que esses Paraíba querem estudar aqui no Einstein? Agrediu a pessoa, agrediu. Antes da pessoa já tinha passado da prova escrita, hein? Fazer a entrevista, que a pessoa ficou completamente baratinada. Por que eles chamam a gente dessa coisa toda de Paraíba? São tão ignorantes que não temos nada a ver com a Paraíba, é para desprezar o Norte e Nordeste. Então, é para isso. Essa educação aqui que vai ser dada vai ser para serem mais preconceituosos, né? E mais idiotas com todas as pessoas. Quer dizer, você fazer isso com um irmão, com uma pessoa, porque veio de Belém, aí a pessoa passa em primeiro lugar e o sabichão é reprovado, né? Porque eles desprezam a gente, eu tenho certeza disso, porque quando eu fui morar no Rio, estudar, gente, olha, vou te contar. Então, essa formação aqui dessas escolas, com esses agentes, maravilha. Vai fazer tudo, menos formar pessoas, formar gente, tá? Maravilha, professora. Eu tenho uma pergunta para a senhora. Assim, a senhora aceita fazer mais um bloco com mais 2 perguntas? Claro que aceito, eu estou dependendo de vocês. Se vocês quiserem, vocês mandam. Tá certo, então. Vou fazer até mais. Então, nós temos a pergunta da Adriele. A pergunta dela é: com a reforma administrativa, quais são os impactos na gestão da escola pública? Gestão da escola pública. Olha, essa reforma é uma deforma, né? É uma deforma administrativa. Quais são os impactos? Bom, para a gente falar impacto, eu teria que construir uma série de indicadores de impacto. Então, vamos ver assim, é só a palavra para dar esse peso. Quais são, o que vai impactar na gestão da escola? Vai impactar muito, muito. Agora, essa reforma administrativa, essa deforma, ela quer acabar com os trabalhadores, principalmente, né, aqui no caso, no nosso caso particular, os trabalhadores da educação, né? Quer acabar com os trabalhadores da educação. Quer dizer, então nós vamos entrar naquela de mais explorado do que nós já somos.
E isso vai ter uma repercussão muito forte dentro da gestão da escola, sim. Vai se materializar por intermédio de inúmeros fatores. Nós vamos, por exemplo, a carga horária dos professores, a lotação, quer dizer, o próprio currículo que vai ser trabalhado, tudo isso, essa reforma. Eu tenho aqui uma análise só da reforma administrativa, essa deformação administrativa, porque o que nós conseguimos foram conquistas de longos anos. Inclusive, eu participei ativamente da elaboração do nosso regime jurídico único, porque nós éramos seletistas e depois passamos para o regime jurídico único. Eu ia a Brasília pelo menos 2 vezes por mês, defender nossos posicionamentos. Nós participamos da criação do nosso sindicato aqui dos trabalhadores e lutamos muito. Conseguimos algumas coisas. Essas conquistas que nós conseguimos, essa reforma agora vem e vai retirar muitas delas. Eu já fiz uma análise sobre isso. Claro que eu peço ajuda aqui dos universitários, eu pego ajuda aqui por casa, o pessoal da advocacia só tem 5 irmãos, sobrinhos. Aí eles me explicam as coisas. Eu pergunto, e esse item aqui da reforma? Isso aí vai ser a destruição total do que já está quase destruído. Os nossos direitos, principalmente, ela vai atingir o professor, o seletista, mas atingirá também quem não é seletista, quem é regime jurídico único. E a partir da reforma, me parece que todos que entrarão no serviço público serão seletistas. Não tem mais essa, vai ter, não, ele vai entrar e vai ficar no regime jurídico diferente, não. Vai ficar tudo na vala comum, e vocês sabem quanto nossos trabalhadores brasileiros são explorados. Quantos são explorados, tá? Então, e principalmente nós, professores, que a educação já... Quem é que quer ser professor? Vai dizer assim, querer ser professor, quem não passa em nada quer ser professor. Quer dizer, nos desprezam de todo jeito, de todo jeito. Então, o salário de professor nem se compara com o salário do médico, com o salário do engenheiro, com o salário do advogado. E com essa reforma, a situação tende a piorar. Nós temos uma turma toda agora em Brasília, né? A confusão está armada. Tem uma turma toda, ainda tem mais gente indo para discutir uma tal de emenda número 32. E eu ainda nem tive tempo, gente. É tanta aula que eu trabalho, tanto. Olha, eu começo a trabalhar 8h30, 9 horas. Todos os dias, praticamente. Aí, quando eu não estou nisso, eu estou analisando artigos que eles mandam de lá de Brasília, que agora estão mandando aos montes. Eu não tenho feito, tá? E agora, hoje, eu estou sabendo a confusão que está havendo com a CAPES, INEP, maior confusão com as avaliações dos programas de pós-graduação. É confusão total dentre eles que estão lá dentro dos que estão atuando, tá? Porque houve mudanças lá dentro do MEC e essa turma está brigando de todo jeito. E aí eles que se matem, não é? Mas o negócio repercute para nós, certamente, tá? Então, com essa reforma, essa deforma administrativa, nós vamos ter a situação piorada. E principalmente para os jovens que estão ingressando no serviço público. Esse é o mais prejudicado, porque ainda existe a questão do direito adquirido, né? Que hoje eu não sei até quando, porque eu espero que tire esse homem antes. Aliás, eu espero, mas não tenho muita esperança, não. Que se não tirarem,
nós ainda vamos ter coisa muito pior, vai ter muito sangue rolando até as eleições de 2022. Então, essa reforma administrativa, eu posso mandar algumas coisas, é só me pedir pelo e-mail, que eu posso mandar análises já feitas, tá? Não tem problema nenhum. Nós trabalhamos com transparência. Não sou dona de nada. Porque o que a gente estuda, o que a gente analisa é a partir de um conjunto de outros estudiosos que nos ajudam a nos fundamentar. Então, não é uma propriedade privada, mas eu coloco assim, olha, preserve o direito de propriedade, tá? Tá, eu vou colocar o e-mail, não se preocupe que eu posso mandar pelo professor Albert, tá? Aí você me faz as perguntas, eu mando direitinho. Só não pode ser muito grande, porque o e-mail da UFPA não admite um texto com muitas figuras, não. Mas sempre respondendo assim, que não seja tão grande, dá para fazer. Não tenho tido tempo de nada. Eu adoeci, eu estava doente, gente. Até ontem eu ainda estava. Eu ainda estou um pouco. Eu participei da AMPAI, fiz a minha fala num vídeo e mandei. Eu ainda estou com o rosto aqui, o lado esquerdo, parcialmente inchado, tá? Problema dentário, uma cirurgia que eu fiz. Eu passo 15 dias de dor. Eu estou aqui, né? Mas foram 15 dias. Hoje melhorou. Ainda está dando pontada, ainda está inchado aqui. Mas melhorou um pouco. Hoje eu me pintei. Eu disse que eu não quero parecer tão horrorosa. Meus amigos lá do Amapá, não posso. Então me pintei todinha aqui, mas né, o negócio tá ruim. A gravidade, né? Eu tô igual fofão. Aqui, ó. É o fofão. Mande outra. Outra pergunta, professora? Então, vamos fazer só mais uma para a gente finalizar, tá bom? Tá bom, querida. Você que Última manda. pergunta, tá ok. Última pergunta é, professora, em relação ao estado do Amapá, podemos ver atualmente a tentativa de migrar as escolas de ensino médio para um ensino em tempo integral. Na sua opinião, quais vantagens e desvantagens desse ensino? Bom, se for efetivamente uma educação em tempo integral, né? Se efetivamente, se for fazer uma formação e não treinamento para o Enem, tem vantagem, lógico, né? Tem vantagem, sim. É lógico que é um pouco melhor do que num tempo pequeno, porque de qualquer maneira o tempo integral vai propiciar novas relações entre os estudantes, novas relações entre os estudantes e os professores. Então, tem vantagens grandes, sim, desde que... Agora, é preciso que se esteja atento a isso, para pressionar, para não fazerem uma adaptação de qualquer jeito que a situação pode ficar pior. Não. A gente tem que estar muito atento e nós, professores, nos juntarmos, nós, trabalhadores da educação, nos juntarmos para trabalhar numa perspectiva de educação integral, tá? Não é só de tempo integral, educação integral, que une o intelectual, que une o espiritual, o corporal, a educação do corpo, a educação física e o tecnológico, né? Porque hoje o tecnológico tem que entrar de qualquer maneira, senão também a gente fica isolado, excluído de muitas coisas. Então, você vai unir intelectual, espiritual, corporal e tecnológico. Agora, se for para fazer uma escola só para treinamento para Enem, aí o fracasso vai ser grande. Se for escola que vai fazer, vai ficar, pode ser que um horário estude e o outro treine, né?
Aí começa a fazer prova todo dia para aprender a fazer com mais agilidade as provas, porque tem escola fazendo isso já por aqui. Fica treinando os alunos a responderem as questões do Enem. Então, no contraturno, é treinamento mesmo, né? Se for, mas quem vai exigir que isso se construa de uma forma melhor somos nós, gente, são vocês, professores, técnicos, diretores, gestores de todo jeito. A luta é nossa, viu? Infelizmente, nós temos que lutar o tempo todo. A gente não veio à vida para lutar, a gente veio para viver em paz, não é? Mas nessa sociedade capitalista, nós temos que lutar todos os dias. Não dá para parar a luta, tá? Então, tem que lutar para que se dê de uma forma que a gente pode pensar em novas relações de poder. Agora, aqui é bom. A proposta é em tese, mas a gente tem que ficar muito atento. Qual é o projeto pedagógico dessa nova escola em tempo integral? Desse ensino médio em tempo integral? Qual é a proposta? Qual é a base de fundamentação? Em que ela assiste, o que ela quer? O que ela quer atingir? Se é só o pessoal ficar com boas notas no Enem, então isso aí é mais um fracasso para nós todos. Então, gente, eu agradeço a todos vocês, né? A gente ficar, olha, já são 20h41, ai, não acredito. Desculpem, meu Deus do céu. Professora Maria, pelo amor de Deus. Imagina, professora, a gente está aqui lhe ouvindo com bastante Quase atenção. 9 horas. Inacreditável. Olha, tem muita gente ainda. Nós chegamos aqui a 70, 75 pessoas e Que estamos presentes maravilha. até agora lhe ouvindo. Pois é, que maravilha, professora. Parabéns, viu, por ter organizado tão bem esse evento. Que bom, tá? Eu, se der, eu vou continuar participando. Deixa eu desligar o microfone aqui. O áudio da Bárbara está ligado. Desligou. Pronto, desliguei. Carla, você... Eu posso fechar aqui, tá bom? Agradecer a professora Terezinha Santos por essa noite aqui maravilhosa. Nós nem vimos, professora, o tempo passar, e ouvindo, defendendo como nós defendemos a escola pública como espaço de resistência, de enfrentamento também a todas essas opressões, especialmente esses ataques, né? Em relação aos direitos à educação, em relação à gestão também democrática, e é um espaço, falar em democratização é falar de pessoas são movidas por convicções, e aí o nosso trabalho na formação também é esse, né? Mostrar o quanto que é necessário criar esses espaços coletivos de debate, de diálogo, para que possamos avançar e defender, né? Defender nossa educação, nossa universidade pública, defender a ciência, com a gente percebe com a sua história, né? Tanto as pesquisas que você vem desenvolvendo, já desenvolveu a sua contribuição para a sociedade, no seu grupo, com, enfim, seus orientandos, e o quanto que é necessário a gente criar esse espaço, os espaços de socialização, de conhecimento acadêmico, científico. E hoje nós fizemos esse exercício em relação a esse espaço, lhe agradecendo muito por sua disponibilidade, e a senhora doente, até mesmo doente, né, aqui, tentando participar, colaborar conosco, só tenho a agradecer a você. E aí, avisando aqui a plateia, que nós já disponibilizamos o link de frequência, que amanhã nós vamos ter um momento de socialização dessas experiências. Que bom. Os estudantes, que eles foram, ainda que com todo esse contexto da pandemia, né, e
conseguiram desenvolver atividades de prática e de estágio Ótimo, para tentar parabéns. compreender esse processo, ora à distância, ora híbrido, né, com todas as medidas de segurança Muito também, bem. que a gente não pode, como a senhora falou, Não. sem vida é impossível, né, professora, Não dá realizar para qualquer estudar, né? atividade. É isso. Então, a Parabéns, prioridade é essa. professora. Parabéns a todos vocês, estudantes também, pelo evento. Eu acho que vocês foram muito desafiadores, não é? Fazendo um evento, e que bom tudo isso de participantes, que bom. E olha, eu me coloco à disposição, eu respondo sim e-mail, viu? Eu tenho muitos dos meus orientandos participando hoje aqui. Nós percebemos. Agradeço. Obrigada, Agradeço. professora. Convido vocês a participarem do nosso seminário de dezembro, que é internacional, Seminário Internacional de Políticas Públicas Educacionais, daqui do programa, tá? Vai ser em dezembro. E eu estou querendo também, que ano passado não deu para fazer, que era um evento de aniversário era 20 anos do Observe, né? Porque antigamente nós tínhamos um laboratório, depois virou um observatório. Então, do observatório, eram 20 anos, ninguém festejou. E aí eu estou afim agora de fazer um evento que eu quero falar sobre a uberização da educação brasileira. E aí, quando eu organizar, eu posso colocar à disposição, eu posso enviar pelo professor Albert, aqui pelo... Opa, muito obrigada. Vamos sim, Para você. E olha, as perguntas foram muito boas, viu? Que bom, parabéns, tá? Parabéns aos professores, Obrigada. parabéns aos alunos. Tudo de bom, felicidade, boa sorte a todos. Que agora eu vou comer e Com deitar certeza. minha, que eu estou cansada, tá? Descanse, Então, professora. Boa noite. Boa noite. Tá Felicidade. certo. Nós vamos... Obrigada, professora. Nós vamos só passar, tiveram algumas perguntas aqui. Alguém perguntou se poderia disponibilizar seu e-mail. Podemos? Tem problema? Sim. Pode sim. Tá bom, professora. Então, tchau. Muito obrigada. Tchau. Muito obrigada, gente. Muito obrigada aos estudantes, a todos que estiveram presentes conosco. Amanhã, a partir das 19h, estaremos novamente aqui, socializando as experiências de estágio. E na sexta também nós temos programação, que terá a professora Antônia Costa Andrade, professora da Unifap, e a professora Valéria, professora da UEAP, também discutindo sobre as experiências de gestão democrática aqui no estado do Amapá, certo? E aí nós vamos aguardar vocês, vamos estar disponibilizando outro link amanhã, para que vocês possam ter acesso. Boa noite a todos, todas. Boa noite aos professores, também colegas. Professora, estão pedindo um e-mail, né, da professora Terezinha, a senhora tem? Isso. Tem sim. Professor Estão Albert, pedindo não para está, colocar no professor Albert? chat. Eu vou... Tá, eu Estão vou pedindo pegar para aqui, colocar que eu no tenho o chat. e-mail dela. Ela disse que eu posso. Ok. Tá certo. Eu vou colocar, gente. Só vou buscar aqui, tá?